Olá, pais do Colégio Stabat Mater, que é o professor Duílio, professor de catequese dos alunos menores, e resolvi gravar esse vídeo para passar as orientações sobre a oração das crianças menores. A orientação que nós recebemos do Instituto Borborema é para colocar as crianças quanto mais cedo, ainda que não estejam na idade da razão, que se dá por volta dos 7 a 8 anos, que mesmo assim elas façam os seus pequenos encontros de oração íntima, que é a oração que de fato modifica o coração do homem, né? Todos nós sabemos que para fazer orações mais profundas é preciso ter consciência, atos de fé mais profundos, que a gente sabe que é só quando a criança está com a maturidade mais desenvolvida que ela conseguirá se manter na oração por mais tempo, sem que o sensível, né, os nossos 5 sentidos atrapalhem tanto. Se para nós adultos já é uma coisa difícil, né, manter atento a atenção da alma através da fé, quanto mais para as crianças menores. Mas isso não significa que elas não podem já iniciar desde a menor idade. A idade mínima, não que isso não possa ser feito antes, mas a idade que a gente pode começar a realizar isso com maior empenho e esperando algum resultado, seria a idade de 4 anos em diante, né? Mais especificamente, a criança vai fazer isso com mais perfeição a partir dos 6. Mas aquelas que conseguirem antes dos 6 anos também podem fazer. Inclusive, isso está sendo realizado no nosso colégio e as crianças têm se mantido pelo menos 10 a 15 minutos em silêncio, numa posição de oração mais concentrada. Eu peço para elas ficarem com as mãozinhas, que elas fechem os olhos, e como elas não têm o organismo racional desenvolvido, é necessário que o pai, ou a mãe, ou o orientador, o padrinho, quem seja, o responsável espiritual para essa criança, empreste, vamos dizer assim, a sua faculdade da inteligência para que a criança tenha material para conversar com Deus. O que é a oração íntima? A oração íntima é aquela que realmente faz progredir na vida de oração em direção aos graus mais avançados de santidade. De nada valeria bons paramentos, missa bem celebrada, rotina em casa, ambiente organizado e belo, músicas boas, orações em latim, e todas essas coisas que são aspectos exteriores da nossa fé, se não tivermos essa oração de encontro de maneira corrente na nossa vida.
na verdade, essas coisas exteriores, elas só encontrarão verdadeiro sentido se partirem do pressuposto que há uma oração interior realizada diariamente, um estado de conservação da atenção, da alma sem dispersão, e só aí essas coisas encontrarão sentido. Então, seria muito grave nós, tanto como escola, como os pais, darem todos esses aspectos exteriores para a criança e não ensiná-las a fazer esse tipo de oração, porque só encontrará beleza nessas coisas, só encontrará a profundidade dessas coisas e o sentido dessas coisas se ela tem essa vida de oração. Então, corremos o risco, nesse caso, de a pessoa passar por um colégio católico a vida inteira, fazer boas orações, aprender todos os dogmas da nossa fé, os princípios de fé, trechos do catecismo, e quando ela estiver mais velha e ela não tiver entrado nesse caminho de fé interior, corre-se o risco dela falar assim: bom, eu já fui católico, eu sei o que é isso. E aquilo não me deu nenhuma resposta. Eu fazia um monte de coisa, eu ajoelhava na hora, rezava o terço, eu ia à missa com os meus pais, mas ela não vai encontrar verdadeira solidez e solo fecundo para realmente falar: isso é a fé católica, isso vale a pena. E é somente nessa oração. O cristianismo é essa oração. É somente nessa oração que nós vamos configurando a nossa alma a Jesus, e as coisas realmente começam a fazer sentido, e aí não é questão da pessoa saber racionalmente explicar o que é a graça santificante, o que é o batismo, todas essas coisas, se não iluminados pela luz interior, elas realmente não ficam na pessoa. Isso passa. Então, além de a gente enchê-las de aspectos exteriores, sem dar o principal, corremos o risco dela falar assim: bom, eu tive tudo isso e não tive uma resposta profunda. Ela não vai se solidificar na fé de fato. Então, é um risco muito grave darmos essa formação exterior, que é importante, essas condições que são importantes, reuniões em família e etc., orações comunitárias, o terço diário com a família, se ela não tem essa oração interior, que é o que a gente chama de oração íntima, oração mental, oração meditativa. Na teologia católica, isso aí tem diversos nomes, né? Mas de fato é a oração que o Senhor diz: quando orar, feche a porta do seu quarto e procura seu Pai que está no escondido. Até mesmo nós, se não tivermos o hábito de recorrer a essa oração diariamente, nem a comunhão será bem feita. Em termos de hierarquia, a comunhão ela é mais importante que a nossa oração, porque na comunhão há uma oração também. Mas é óbvio que na Eucaristia existe um suplemento de fé e de graça muito maior. Mas se não existe um pressuposto de oração interior, diária, constante, a nossa comunhão muito provavelmente vai ser feita de maneira fria, distante, e nós não sentiremos o efeito da graça, porque afinal nós passamos a semana inteira distraídos de nós mesmos,
sem prestar atenção na presença interior de Jesus, e em 15 minutos, 10 minutos de Eucaristia, se a pessoa ainda tiver consciência que precisa ficar esse tempo, é muito difícil ela conseguir penetrar sem essa vida interior que dá o sentido para tudo, né? Então isso é o principal. No que consiste essa oração íntima? Consiste em você, num momento de recolhimento diário, você, com a faculdade da sua alma, a sua inteligência, onde a fé está implantada, aqueles que são batizados, exerce a sua função. Você coloca a sua fé em prática, você realiza atos de fé. Existem várias maneiras de se realizar isso, e Deus não é um livro de técnica. Rezar é uma arte. E a arte, ela não tem uma explicação racional muito rígida, né? Porque Deus é uma pessoa e encontra diversos caminhos da maneira que Ele quer com as pessoas, né? Santa Teresa, para a gente fazer o discernimento, ela dizia que a oração inicial dos iniciantes é a oração vocal e a oração mental, né? A oração vocal consiste em você, numa reza onde existe uma ejaculatória ou uma oração pressuposta da igreja, em que você vai repetir aquelas palavras como o Santo Terço, mas você vai estar intimamente pensando numa presença. Você está rezando Ave Maria, cheia de graça, mas você está de maneira concentrada, percebendo que há uma presença com você. Você tem que fazer um ato de fé e encontrar essa presença. E essa presença só encontra, não é os nossos sentidos, não é o nosso pensamento, a imaginação, mas é a alma que encontra com a alma do Senhor que está naqueles que são batizados. Então, isso seria a oração vocal, né? Você, na reza do Santo Terço, do Breviário, você está fazendo isso de maneira solitária, mas prestando atenção numa presença. A oração mental, ela seria no caráter mais de meditação em silêncio, né? Você pega um conteúdo, por exemplo, medita um pouco sobre, lê um pouco sobre a Santíssima Trindade, e em silêncio você vai perscrutando aquelas verdades na sua alma de maneira silenciosa, que ela chama de oração mental. Mas depois ela mesma assume que tanto a vocal quanto a mental são orações mentais do mesmo jeito, porque se você fizer a vocal só de maneira vocal, da boca para fora, você não está rezando. Ela usa a figura de linguagem, ela fala assim, seria como falar com uma pessoa sem estar olhando para a cara dela. Aí você já percebe, dá para perceber qual é a dificuldade de fazer isso com as crianças. Porque o mecanismo da inteligência das crianças, ele está como que no modo avião. Não é nem no modo avião, ele está adormecido. As crianças têm lampejos de razão e tem muita dificuldade de penetrar nas coisas mais profundas, enquanto ela não está na idade da razão. Por isso que a criança tem erros graves de percepção. Você falar com uma criança que você não vai comer bolacha porque acabou. Ela pode desembestar, chorar, ela não consegue captar que o que acabou, acabou, né? Os sentidos dela, os desejos dela estão
gritando muito mais alto do que a razão. Então isso torna muito mais difícil para uma criança manter-se a atenção dela profunda no momento da oração. Mas ela é batizada e a graça da oração não é nós que produzimos, é o próprio Senhor que, na nossa boa vontade, produz na nossa alma e causa os efeitos que Ele quer causar. Pois foi isso que Ele prometeu que se pedisse Ele daria, né? É a única coisa que se você pedir Ele vai dar de qualquer forma. Não tem como Deus não dar a fé, aumentar a graça, aumentar a sua caridade, a sua esperança, se você a pedir com atenção. Isso Ele falou, pedir e vos será dado. Então a criança tem o mecanismo da fé, porque ela é batizada. Então, Deus pode quer aumentar a fé dessa criança e introduzi-la o mais cedo possível nessa vida de oração, que é o que de fato realmente faz vencer os pecados, né? Antes disso é só um combate corporal, um adestramento do corpo, mas o que faz realmente vencer os pecados é a graça do Senhor nessa oração. É o que realmente torna a pessoa virtuosa. Antes disso, ela só tem bons hábitos. O que causa a virtude é essa oração íntima, e o que torna o caminho mais fácil e tudo cria-se sentido novo e real na vida do cristão. Bom, dito isso, como que a gente vai fazer isso na prática? Durante a semana, nós passamos um conteúdo para a criança. Por exemplo, essa primeira semana de aula, nós passamos sobre a criação. A primeira verdade de fé é que quem criou o universo, quem criou os céus e a terra, foi Deus quem criou os céus e a terra. E aí nós vamos tentando trazer à inteligência da criança algum conteúdo, né? Então eu vou passar semanalmente o conteúdo que nós estamos praticando em sala de aula. Nós temos um texto do livro Na Escola de Jesus, de altíssimo nível, de bom nível, em que é adaptado para crianças, e para crianças menores o pai ainda precisa fazer uma certa adaptação, corrigir um pouco, alterar um pouco a linguagem, facilitar um pouco a compreensão, né? E semanalmente eu mando aos pais aquilo que foi dado em sala de aula. O conteúdo, porque em cima desse conteúdo que nós vamos tentar trazer a inteligência da criança para fazer algum contato, alguma meditação sobre o conteúdo de Deus. Mas o principal, fora o conteúdo que nós vamos usar para a criança meditar, é que ela faça o movimento de encontrar uma presença dentro de si. Porque isso que de fato é a oração. É um encontro com uma pessoa. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tem vários meios. Você pode ver o conteúdo que eu passei na sala de aula e no momento em que você leva a criança sozinha em algum ambiente, em silêncio, num horário específico que você determinou, você medita um pouco sobre isso. E, por exemplo, da criação você pode levá-la para fora de casa, falar do céu. Veja só, no texto já ajuda bastante. O segundo texto que a gente passou é sobre o que é Deus. Deus é o ser perfeitíssimo. E lá ele fala, olha, veja como você é limitado, como você fica doente,
como a gente erra. Deus é perfeito, nele nós podemos confiar. Então a gente vai de maneira inteligente, tentando trazer essas coisas para a atenção da criança. E aí, nesse momento que ela está sozinha, você vai pedir para ela fechar os olhos, fazer uma posição de reverência, não precisa ser ajoelhado. Eu até nem aconselho ser ajoelhado, porque como os sentidos da criança são muito aflorados, a dor no joelho, alguma coisa pode atrapalhar. Preferência sentada ou de pé, diante de alguma imagem, depois que você já deu algum conteúdo. Ou se o pai está fazendo alguma reflexão, a mãe está fazendo uma reflexão em casa, está lendo o evangelho, o que interessa é que a criança tenha algum pequeno referente, pelo menos, para ajudá-la a meditar. Mas o importante mesmo é que ela comece a perceber que ela pode fazer um encontro interior com uma pessoa, né? Então, como você pode fazer isso? Você pode dar-lhe uma imagem de Jesus, por exemplo, mostrar-lhe uma imagem de Jesus, o rosto de Jesus, e mandar ela fechar os olhos e falar: agora pense nessa imagem, que ela está lá no fundo do teu coração, é Jesus que está presente. E aí você inicia um processo de oração, que não é uma coisa muito fácil, né? Mas que você vá conseguindo trazê-la para olhar para essa presença. Então, no caso, você vai dizer assim, faz uma oração mesmo: Senhor, eu quero te encontrar. O Senhor é perfeitíssimo. Eu sou muito limitado, meu Senhor. Sou muito fraco. Mas em Ti tudo pode ser perfeito. Eu confio no Senhor, porque o Senhor é perfeito e me ama. Aí você vai conduzindo a criança à oração. Pode-se usar música, uma música em volume baixo. Não recomendo que faça sempre esse movimento, porque nós vamos tentar nessa aula, nesse movimento diário, tentar tornar a criança independente na oração. Porque você vai emprestar, a princípio, a sua inteligência para que ela comece a desenvolver aos poucos a capacidade de fazer isso sozinha. Entendeu? E aí, aos poucos, ela vai ficando dependente. Qual é o tempo dessa oração? O tempo inicial é de 10 minutos, o que passa muito rápido. Você pode fazer pequenos momentos de silêncio e falar: olhe de novo para Jesus que está lá no centro da sua alma. E agora Ele está te enviando amor e graça para que você atinja a sua perfeição. E aí faz silêncio, aí fala: agora segure em silêncio olhando para Jesus lá no fundo da sua alma. Os pais têm que ser criativos para fazer com que a criança permaneça. Obviamente, as crianças podem dormir, podem ficar abrindo os olhos, olhando para os lados. Quando você ficar muito tempo em silêncio, ela pode abrir o olho e olhar para você. Por quê? Por razões óbvias, né? Como eu falei no início do vídeo, a criança tem extrema dificuldade com essas coisas. Então, nós que somos inteligentes, sensatos, não vamos perder a paciência com isso, né? E nem se exasperar. Então a gente persiste, volta de novo. Se a criança estiver muito dispersa, não tem problema. Vamos tentar fazer outro horário, esse horário não ficou bom. Então a gente tem que ter paciência e simplicidade de coração para fazer esse tipo de coisa.
Mas isso precisa ser corrente diariamente, isso precisa ser feito. E de preferência no mesmo horário, para que ela vá se habituando. E a criança, com certeza, vai receber efeitos muito grandes disso aí. Com certeza os pais vão perceber mais estabilidade, mais calma, mais graça, mais sensatez. Não vai virar uma pessoa, uma criança sem agitação nenhuma, porque isso não existe. Mas você vai com certeza ver um progresso, né? E claro, se os pais fazerem essa oração também diária, a casa manifestará muito mais fácil os efeitos, né? Porque a graça irradia em quem reza. Então, seria praticamente isso. As crianças precisam muito do aporte do sensível para meditar. Então, por exemplo, vai falar sobre a perfeição da natureza, mostrar a ela uma flor, os céus. Se vai falar do amor de Deus, pega uma vela, acende o fogo e fala: olha como a chama começa pequenininha e vai crescendo, é assim que o nosso amor se desenvolve. Vai falar da Santíssima Trindade, pega 3 velas, junta num fogo só, fala Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem que usar a nossa inteligência para facilitar para a criança com que ela faça essa meditação, né? Nós aqui temos a política de não dar muita coisa para casa, para que as crianças consigam resolver a maioria das coisas na escola, sem com que os pais ainda, na situação de hoje, com a correria, assumam mais compromissos pedagógicos com a criança, mas isso é fundamental e deve ser feito todos os dias, inclusive aos sábados e domingos, né? É o tempo que a gente costuma afogar um pouco, né? Precisa se criar um hábito. Então, se você tem 3 filhos e ainda que não estejam conosco, você deve começar com os 3 de maneira individual. Pode começar com os 3 de uma vez só? Pode. Vamos supor que eles vão começar a treinar a sua oração. Pode começar com os 3, mas depois você vai levando individualmente cada um a fazer esse movimento de encontro. 10 minutos passam muito rápido e as graças advindas disso são muito boas. Obviamente, se a criança começar a progredir e você conseguir levá-la a 15, a 20 minutos, e com o tempo você vai tentar falar: filho, agora lembra como é que a gente já fez 20 vezes isso? Filho, vamos fazer desse seguinte: você vai diante da imagem de Nossa Senhora e você vai tentar fazer isso sozinho, tá? A mesma coisa, você vai fechar os olhos, vai encontrar essa presença e você vai falar com ela. Você vai falar com ela, né? É uma arte, não é uma técnica nem uma doutrina, é uma arte. A arte não tem como descrevê-la num tratado. É preciso falar, colocar em prática, ser criativo para a coisa funcionar. Então, o exercício é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, isso para crianças até os seus 8 anos de idade, né? Que a partir daí, dos 9, 10 anos de idade, a criança pode começar a fazer progressos maiores, tempos mais longos já de início. Outra coisa, minha filha já está rezando terço comigo às 6 horas. A oração coletiva é muito boa, mas para nós iniciantes é difícil manter uma concentração numa presença rezando no coletivo. Os iniciantes não conseguem fazer oração íntima na oração coletiva. Você deve tentar fazer a busca da presença, tanto faz se adulto ou criança, nessa mesma oração, porque se eu rezar totalmente distraído, pode ser até culposo. Mas
para os iniciantes é necessário que ela vá aprendendo a se isolar para fazer essa oração. Então não vale, ela já reza 30 minutos no terço, não vale, vai ser um momento que ela já vai à missa todos os dias, não vale. O que vale é como exercício de casa, o que vale é levar a criança em um momento de silêncio e ensiná-la a se encontrar com Deus. Tá bom? Como falei, estou à disposição. Quem quiser mandar mensagem no privado, dúvidas em aberto no grupo dos pais, fica à disposição que nós estaremos aqui para responder e ajudar naquilo que for possível. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.